Olá pessoal, vamos apresentar a fase 2 do nosso projeto sobre o Netflix Conductor. Nosso grupo é formado por mim, Pedro, Luan e Luiz. Tratando sobre a documentação de abordagens arquiteturais, na fase 1 a gente verificou os seguintes padrões arquiteturais. A arquitetura geral em camadas, a camada de API no modelo cliente-servidor, a camada service no modelo microserviços e a camada Store como arquitetura modular. E já os padrões de projeto encontrados no código foram Builder, DAO, Strategy e Command. Aqui está a nossa arquitetura, um diagrama em pacotes da nossa arquitetura em camadas. Nós temos a camada de API com os pacotes Client e REST, temos a camada Service com os pacotes de RPC, Metrics, Service, Azure Blob e Core, e temos a camada Store com o DAO sendo o principal, onde é possível implementar aí o Redis, Elasticsearch, MySQL, Postgres, Cassandra. Para exemplificar o padrão arquitetural de cliente-servidor, aqui está do lado esquerdo as classes Client Base, Task Client, Workflow Client e Metadata Client, responsáveis pela conexão gRPC. Do meu lado direito está o Workflow Resource, Task Resource e Metadata Resource, que são responsáveis pela conexão REST. Para exemplificar o padrão arquitetural de microserviço, temos à minha direita o Execution da Alphastate, que ele é a classe orquestradora, que pega as tarefas que serão executadas. E do meu lado esquerdo existe a classe Decide Service e Workflow Executor. Esses dois que são responsáveis pela decisão das tarefas que serão executadas. Para exemplificar a arquitetura modular, temos aqui as interfaces do pacote DAO, que devem ser implementadas por diversos bancos que você queira utilizar no projeto. Por default é utilizado o Dynamite, mas você pode utilizar para diversos outros bancos. Aqui no padrão de projeto Builder, temos duas classes que tem uma N-Class Builder, que auxilia na construção dessa classe a qual ela pertence. Para exemplificar os DAO, o padrão de projeto DAO, é mostrado o mesmo diagrama anterior, que mostra todas as interfaces DAOs que podem ser implementadas com os seus métodos. Com Strategy, esse Redis Quick Sharing Strategy Provide, ela implementa duas estratégias que, no caso, quando você vai executar uma fila de tarefas, você pode executá-las todas em um mesmo trabalhador, se essas tarefas necessitarem de uma sequência específica. Mas caso você queira apenas executar elas em uma sequência qualquer, sem necessidade de ordem, você pode utilizar a estratégia Round Robin. Por isso é utilizado o padrão Strategy aqui. Por padrão Command, tem uma classe chamada GDisProxy, que ela é invocadora de classes de comandos concretos da classe GDisCommands, que vem do Redis, então, que é uma biblioteca externa, no caso, para conexão com o banco Redis. Então, esse GDisProxy utiliza essas outras três classes para execução de determinados métodos. Falando agora sobre os principais atributos de qualidade do nosso projeto, na fase 1 a gente tinha nós tínhamos identificado 8 atributos de qualidade, e passando por um refinamento nós vimos que os principais são escalabilidade, disponibilidade, usabilidade e performance. Aqui está a nossa árvore de utilidade do nosso projeto que a gente conseguiu montar. Nós separamos aqui 7 utilidades e 13 cenários. Então, os atributos das utilidades são, volta por favor, são usabilidade, extensibilidade, configurabilidade, confiabilidade, disponibilidade, recuperabilidade e performance. Agora eu vou explicar um pouco mais sobre cada um dos cenários. Pode passar.
No primeiro cenário, a gente tem a facilidade de uso, onde o sistema ele provê uma interface intuitiva e de fácil uso para o cliente monitorar as tarefas, reexecutá-las e etc., sem um treinamento, de forma bem intuitiva. Temos também o uso de APIs ou gRPC, onde o sistema ele é capaz de comunicar entre os microserviços e até mesmo as requisições que nós mandamos através de HTTP ou gRPC. O terceiro cenário é sobre adicionar um novo banco de dados. O sistema já é totalmente configurado para que ele possa utilizar novos bancos de dados se surgirem com o tempo ou se for demandado utilizar algum outro que ainda não tenha sido implementado. Nós temos também a possibilidade de adicionar um novo gerenciador de arquivos externos. Hoje o Netflix Conductor utiliza somente o Azure Blob, mas ele já é configurável para adicionar um novo armazenamento de arquivos externos. Na configuração do banco de dados, ele permite utilizar diferentes bancos de dados, como a gente viu lá nas camadas, MySQL, Cassandra, entre outros. Nós temos também o registro de logs de execução de cada tarefa, então aí a gente aumenta a confiabilidade, podendo ver se uma tarefa foi executada com sucesso, com erro, os detalhes do erro e etc. Tudo isso a partir da interface gráfica. Nós temos também a falha na execução da tarefa, que afeta a disponibilidade, onde o sistema ele vai interromper uma tarefa caso ela ultrapasse um limite de tempo que foi definido, seja ele o padrão de 3.600 segundos ou o limite que o usuário definiu quando ele enviou a tarefa através da API. E aí a gente tem a recuperabilidade, onde a gente consegue executar essa tarefa que falhou. A gente consegue ir na interface gráfica e mandar reexecutar essa tarefa caso ela tenha falhado e etc. Nós temos a indexação dos dados, onde é utilizado o Elasticsearch para otimizar as consultas de informações e tarefas e fluxos de trabalho. Pode passar. Em questão de performance, a gente tem armazenamento de grandes arquivos aí, então o sistema ele utiliza um armazenamento externo aí, que é o Azure Blob, para armazenar esses grandes arquivos, num limite pré-estabelecido já. Ele consegue escalar apenas os microserviços que necessitam de um aumento de recurso, então de acordo com a necessidade nós conseguimos escalar. Tem uma reutilização de recursos que está bem atrelado com o anterior, onde os microserviços vão poder ser reutilizados para diminuir aí a necessidade de escalar esses microserviços. E a gente tem também a execução simultânea de tarefas, onde ele consegue escalar um número de fluxos aí de tarefas com execução simultânea. Agora complementando só a fala do Pedro, quando falou dos cenários, trazendo um pouco mais de informação sobre os cenários principais, especialmente no que tange a falha na recuperação da tarefa. O cenário o sistema deverá interromper a execução de uma tarefa caso ela ultrapasse o limite de tempo definido para a tarefa ser concluída. Esse é um cenário de disponibilidade. Nós temos outros cenários de extensibilidade, performance e usabilidade, trocando por miúdos, extensibilidade, adicionar um novo banco de dados, em performance, armazenar arquivos grandes, indexação de dados, e usabilidade, o uso de API ou gRPC. Pode passar, por favor. Não vou detalhar os cenários novamente, porque o Pedro já falou anteriormente, certo? Em relação aos pontos de sensibilidade desses cenários, sobre o cenário de que o sistema deverá interromper a execução de uma tarefa, podemos dizer que algumas tarefas podem desempenhar um papel bloqueante. E quando elas ficam bloqueadas por mais tempo que o necessário, podem afetar a disponibilidade do sistema. O trade-off envolvido nesse cenário é justamente que aumentar a disponibilidade de trabalhadores você pode diminuir a performance da entrega do fluxo de tarefas. Em relação ao sistema ao cenário de poder configurar diversos bancos de dados, podemos observar como um ponto de sensibilidade que configurações distintas de bancos de dados podem afetar a performance, justamente devido às características
dessas tecnologias. Como trade-off, podemos observar que isso aumenta a configurabilidade do sistema, mas acaba dificultando a manutenibilidade. Em relação ao cenário de armazenar externamente arquivos, devemos observar que, se a conexão com o servidor de arquivos estiver lenta ou cair, a performance para a execução da tarefa será comprometida. O trade-off, nós temos ali a performance em relação à escalabilidade e à manutenibilidade. Pode passar, por favor. Sobre o sistema de indexação, sobre o cenário, de indexação de dados, devemos observar que, quando um workflow é resetado e tem uma indexação síncrona, é feita uma remoção de dados pelo Elasticsearch. Quem já trabalhou com Elasticsearch pode ter se deparado com algum problema para remover dados do Elasticsearch. Inclusive a API deles já falaram que é uma operação um pouco mais custosa. O trade-off é, obviamente, performance em relação à escalabilidade e manutenibilidade. Sobre o cenário da comunicação através de HTTP e gRPC, as APIs REST, quando recebem diversas solicitações de diversos clientes, precisam atendê-las uma por vez de forma sequencial, o que acaba interferindo na performance. Trade-off é a usabilidade em relação à manutenibilidade. Pode passar, por favor. Como diagrama de classes do primeiro cenário, a gente pode colocar a classe do Decide Service, que ela tem um método chamado Response Timeout, que ela verifica se uma tarefa deixou de demorou mais do que o tempo necessário para ela ser executada. Caso isso tenha acontecido, ela vai interromper a execução daquela tarefa e colocar numa lista futura de execução de tarefas. Para o segundo caso, que é o caso da extensão dos bancos, aqui estão justamente as 7 interfaces que podem ser estendidas para aumentar a diversidade de conexões com bancos que o usuário queira. Aqui no terceiro, no diagrama de classe já do terceiro caso, que diz respeito à indexação não, mas o fato de salvar arquivos grandes, temos uma classe, que é o Decide Service, que ela chama em 2 lugares diferentes, que é no método Externalize Static Data e Externalize Workflow Data. Ela chama o método Verify and Upload da classe External Payload Storage Utils, que ela, dependendo do caso, se o dado for muito grande, vai salvar no servidor externo ou não. Por quarto caso, e falando a respeito da indexação, temos aqui o orquestrador, que chama justamente a interface do IndexDAO, que indexa dados a respeito das tarefas e dos workflows. No quinto cenário, temos as conexões, que aqui, como a gente já colocou anteriormente, todas as classes para conexão com gRPC, e aqui todas as classes para conexão REST. Em relação às áreas de risco e ameaças para negócios, podemos observar, claro, que como os sistemas utilizam rede, essa rede pode acabar tendo uma indisponibilidade, isso pode afetar a performance e a disponibilidade do sistema. Observar também que entrada e saída de disco e o uso de banco podem afetar a disponibilidade do sistema como um todo. Pode passar, por favor? Limitações de banco de dados da tecnologia como um todo, né? Pode afetar a manutenibilidade, escalabilidade e performance. Além disso, custos financeiros de armazenamento em nuvem, né? Armazenamento dos grandes arquivos e a necessidade de escalabilidade dos microserviços, e que permitir parametrização para o tempo limite de execução e número de tentativas de cada tarefa pode fazer com que tarefas falhem eternamente, uma vez que os usuários podem escolher números muito grandes para esses casos e as tarefas executarem por um tempo exorbitante, um tempo muito grande. Pode passar, por favor? E é isso, chegamos ao fim do nosso slide. Muito obrigado.